Então, nós vamos nos acalmando neste momento, nos desligando de tudo aquilo que prendeu nossa atenção durante o dia e focando o nosso pensamento no estudo que iremos realizar. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria pela oportunidade desse estudo, agradecendo aos nossos mentores do Pingo de Luz que nos orientam durante o estudo, que possamos estar unidos em pensamento para que compreendamos todos os conceitos desta tarde. E nós vamos elevando ainda mais o nosso pensamento e dizendo a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre que assim seja. Que tenhamos uma boa tarde de estudos. Graças a Deus. Já pôs para gravar? Então, nós estamos começando agora o capítulo 12, O Consolador, página 228. As semanas correram. Na casa dos Alicante, Casimira dedicava-se ao trabalho doméstico com apreço. Judite apresentava relativo equilíbrio. Ela permanecia sob o domínio de fortes remédios receitados pelos psiquiatras. Sob o torpor dos medicamentos, ficava momentaneamente fora de ação dos espíritos inferiores. Merecendo os cuidados de zelosa enfermeira, a mãe de Valério seguia os dias como que imobilizada. Duas coisas aqui, né? A primeira é que ela estava sofrendo obsessão e os médicos tratam isso como um problema psicológico e dão medicação. A questão toda é que a medicação ela afeta a ligação dos espíritos obsessores, nesse caso aqui, com a Judite. Né? Então, eles não têm acesso a ela. E não é só com os obsessores, né? Os outros espíritos bons também têm essa dificuldade, porque as medicações ela afetam a sensibilidade mediúnica. Né? Então, é por isso, inclusive, que a gente fala que quando a pessoa está tomando remédio de tarja preta, remédio de, de que afeta o sistema nervoso central, a pessoa não deve trabalhar mediunicamente. Né? Murilo sentia-se envolvido por forças estranhas e, vez por outra, era tomado por bruscas convulsões que não encontravam explicações na medicina. Valério já havia visitado várias instituições religiosas sem êxito. Então foi ter com Casimira, a fim de recolher orientações acerca do espiritismo. Aguardou pacientemente que a doméstica concluísse as atividades de rotina e, no fim do expediente, solicitou: Casimira, por favor, podemos conversar um pouco? Pois não, senhor. E dirigindo-se para delicado vergel, apontando elegantemente o caminho, como que convidando a criada, considerou: Casimira, lendo os livros de Allan Kardec, sugerido por você, pude entender perfeitamente a diferença entre o espiritismo e as outras religiões espiritualistas. Compreendo agora a imortalidade da alma, bem como a possibilidade da comunicação com os espíritos. De fato, me parece lógico, já que a alma é imortal, comunicar-se com aqueles que permanecem ligados à carne. Compreendo também a importância de Allan Kardec na codificação do espiritismo e o objetivo da doutrina espírita, o de transformar moralmente os que a compreendem. O Livro dos Espíritos é um tratado filosófico, como poucos. Encontrei nessa obra as explicações racionais
acerca da existência humana, a ideia de Deus como inteligência suprema do universo e causa primeira de todas as coisas. Esses estudos me fizeram compreender os atributos do Criador, bem como as provas de sua existência através dos seus feitos. Para mim, foi um verdadeiro achado. Foi extraordinário encontrar na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, como se repentinamente fosse arrebatado para a própria Grécia e podia ouvir o apóstolo de Atenas discursando na ágora. Encontrar naquelas páginas luminosas o pensamento de João Evangelista, São Vicente de Paulo, o santo cura de Ars, Santo Agostinho, São Luís e outros que contribuíram para o progresso humano foi um bálsamo para meu espírito. Em O Livro dos Médiuns, a presença de Erasto, Joana d'Arc, Rousseau, Pascal, Fénelon e múltiplas outras personalidades cantando a imortalidade e comunicabilidade da alma foi encontrar a razão da existência. Notei o rigor e a lógica de Allan Kardec na análise das comunicações dos espíritos, o bom senso do seu pensamento. Os esclarecimentos da doutrina espírita me convenceram. As argumentações lógicas do livro O Céu e o Inferno tranquilizaram o meu coração sobre a inexistência das penas eternas, além da contribuição dos espíritos dos mortos que retornaram contando seu estado do outro lado da vida. No livro A Gênese, admirei as belezas do universo e me encantei com o estudo racional sobre os milagres de Jesus. Talvez, Casimira, pelo momento psicológico em que vivo, fruto de nossa situação familiar, nada me chamou mais a atenção do que o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, sobre a obsessão. Jamais imaginaria as pessoas que na Terra foram más atormentando-nos do além. E quando comparei com o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo sobre os inimigos desencarnados, pude observar ali, talvez, a origem de todos os nossos problemas. Seria isso, Casimira? A empregada, verificando a gravidade do momento, considerou. Eu poderia, Sr. Alicante, falar-lhe várias coisas sobre a obsessão. O nosso tempo certamente se prolongaria e não responderia a todas as suas dúvidas. Por isso, julgo oportuno apresentar-lhe o educandário que lhe poderá esclarecer melhor. Falo do Centro Espírita, porque o senhor não faz uma visita à nossa casa. Eu, Casimira? Indagou assustado. Por que esse espanto, senhor? Ora, Casimira, um homem da minha profissão frequentar centros espíritas? E qual o problema? Perguntou a empregada, carregando nas palavras paz e tranquilidade. O senhor já procurou tantas religiões? Não vejo problema em conhecer o espiritismo nas casas que o representam. Por acaso o senhor está com vergonha? Pelo que ouvi, o senhor já leu toda a obra da codificação, o que me surpreende. Se nos livros o senhor pode encontrar tanta lógica e lucidez, por que tanto pudor em visitar o centro espírita? Diante das argumentações de Casimira, Valério ficou ruborecido, e perante a autoridade moral da empregada, ele aqueceu ao convite, impressionando-se com a postura da funcionária. Muito bem, disse o patrão. Quando são realizadas as sessões? Todos os dias, a partir das 19 horas. Está certo. Marcaremos para amanhã. Eu posso apanhar você na sua residência? Imediatamente, Casimiro interrompeu, dizendo: Não será necessário, senhor. Eu lhe darei o endereço e nos encontramos no local. Nas despedidas, agradecido. Só antes de continuar, algumas coisinhas aqui, né? Primeiro, você vê que ele fez a leitura das obras com o intuito de compreender a doutrina. E você vê como ele já era um espírito que estava maduro para ler a obra, que ele conseguiu. Olha, a leitura da codificação espírita é uma leitura bem difícil, né?
porque merece raciocínio lógico, é, compreensão daquilo que está falando, e comparação com a vida. Então, é uma leitura difícil. E ele conseguiu ler e ver tudo, e compreender bastante coisa da doutrina. É claro que ele não compreendeu tudo, porque a gente não consegue isso. A gente precisa amadurecer o conhecimento para poder obter novos conhecimentos, né? E a outra coisa é o cuidado que a Casimira tem de manter um afastamento de segurança, né? Por quê? Porque ela sabe que se ele começar a passar na casa dela para pegar ela, se a coisa começar a ser dessa forma, vai piorar a situação dentro da casa dele, né? Então, ela prefere manter essa distância, nunca desrespeitando e nunca se negando a responder às perguntas que ele tiver para fazer, né? Alguém tem algum comentário a fazer? Nas despedidas, agradecido, Valério quis abraçar Casimira, no que foi interrompido por um aperto de mão. Olha lá, mais uma vez, né? A colaboradora sabia o seu lugar e não queria se prevalecer de um momento de descoberta espiritual para tirar proveito à custa do espiritismo. Você vê a, a seriedade moral que tem a Casimira, né? Na sequência, ele foi visitar a mãe, Dona Judite, encontrando-a em uma cadeira de rodas completamente dopada. Dirigindo-se à enfermeira, perguntou: Lúcia, como é que ela está? Ah, senhor Valério, não temos conseguido nenhuma melhora. Ela permanece lunática. Se suspendermos os medicamentos, as visões se agravam. Anjos, ladrões, sombras e uma infinidade de sondagens exóticas, uma infinidade de personagens exóticas começam a povoar sua mente, fazendo-a gritar como louca. O psiquiatra recomendou internação. Não é certo tratarmos Dona Judite assim. Ela necessita de tratamento especializado. Temo que, se um surto qualquer acontecer, ela poderá jogar-se pela janela, nos agredir e receio até por Murilo. Sei que esses distúrbios mentais podem ser hereditários e talvez Murilinho esteja indo pelo mesmo caminho. Ele também precisa de atenção. A medicação deixa. E aí você deixa a Judite bem dopada, né? E aí, quando corta a medicação, o que acontece? Os obsessores voltam, porque conseguem a ligação. E aí voltam a atormentá-la, e ela tem aquela reação. E aí vai indo. Quantas pessoas será que não estão num hospício, né, com tratamento psiquiátrico com esse tipo de problema, né, de obsessão? Sem precisar, né? Vocês sabiam que hoje em dia obsessão já, 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 é, já é considerado problema médico? Tem até CID, É? né? Sabia. Estamos chegando lá. Vamos lá, capítulo 13. Chegando ao centro espírita. No dia imediato, Valério trazia certa expectativa e alegria incomuns. O discurso de Casimira impressionara-o. Apesar da gravidade da sua conduta e da condição séria de seu caráter, ansiava pela visita. Na hora aprazada, compareceu ao endereço que lhe fora fornecido, e lá estava sua colaboradora, discreta e sorridente. A construção do centro espírita impressionava pela simplicidade. Não havia ostentação. Notava-se a arquitetura planejada e tudo parecia elaborado para favorecer o acolhimento e o aprendizado. A estrutura assemelhava-se ora a um educandário, ora a um hospital.
Valério radiografava cada centímetro, observava em minúcias os trabalhadores, identificados apenas por discreto crachá, com nome e função, mas, sobretudo, por respeitável e afetuoso sorriso. Não havia abraços acalorados, o que não representava ausência de fraternidade, e sim respeito à individualidade. O cumprimento era, os cumprimentos eram livres da euforia desportiva e os gracejos eram dos mais delicados e polidos. Valério entendeu logo que aquela congregação procurava estimular a naturalidade e a disciplina no trato das questões espirituais. Essa é uma coisa muito importante numa casa que pretende ser séria, né? Ter esse equilíbrio, né? Entre uma disciplina que procura manter a sobriedade e a fraternidade, porque também se você elimina toda a manifestação de carinho, você não consegue acolher ninguém, né? Espantou-se porque os tarefeiros do centro não usavam uniforme. Falavam em tom de voz modulado à discrição. As vestimentas eram sóbrias, sem os rigores dos puritanos. As mulheres não desfilavam ostentando sapatos barulhentos e roupas de grife. Os homens, do mesmo modo, ocupavam-se com a circunspecção. Vários se dedicavam à leitura silenciosa e reflexiva, enquanto esperavam pelo atendimento. Muitos, porém, colaborando nas atividades de recepção e acolhimento dos que chegavam. Parecia em tudo haver uma preocupação com o outro, um cuidado. A atitude de todos revelava um ambiente no qual o sagrado era espontaneamente respeitado por meio do entendimento de que o centro espírita é uma escola para o espírito e um hospital para as almas, para a alma. Atmosfera em que exércitos invisíveis laboram, promovendo o bem e estimulando a paz. O visitante lobrigou encontrar um, um caixa para pagamentos, lobrigou aqui a ter dificuldade, tá? Então, o visitante teve dificuldade de encontrar uma caixa para pagamentos, uma tesouraria para recolher o dízimo ou o recebimento pelas benesses alcançadas, mas nada encontrou. Imaginando que a cobrança viria no fim, aguardou os acontecimentos. Havia logo na entrada do centro uma comissão de simpáticos recepcionistas. A auxiliar apresentou o patrão no respeito da simplicidade e solicitou fosse ele encaminhado ao trabalho de entrevista e esclarecimento. Na sequência, despediu-se dirigindo-se às suas atividades. Feita a recepção, Valério fora convidado a aguardar em respeitável biblioteca. Esperar naquela casa espírita representa aprender. Uma discreta ficha com seu nome e a indicação de que era iniciante em espiritismo fora-lhe entregue. Ao apresentá-la ao recepcionista da biblioteca, fora conduzido ao longo balcão em que a voluntária, ao identificar pela ficha o iniciante, ofereceu-lhe literatura adequada. Conduzido para ambiente organizado e acolhedor, o recém-chegado lia enquanto aguardava. Você vê, né? Não perde nenhuma oportunidade de trazer conhecimento, de trazer novos aprendizados para a pessoa, né? Porque ele está lá, ele está aprendendo com tudo que ele está vendo, né? Tudo que acontece lá é alguma coisa para poder transferir segurança para ele de que alguma coisa séria vai ser feita, né? 10 minutos depois, seu nome soou discreto e um voluntário indicou-lhe o caminho. Em ambiente coletivo, no qual as portas não se cerravam, espíritas conscientes, estudiosos, esforçados na arte de compreender a dor do outro e, sobretudo, aptos ao esclarecimento seguro em Jesus e Kardec,
dialogavam com naturalidade com os que chegavam pela primeira vez ou os que buscavam conversa fraterna objetivando a vida correta e a orientação espírita. Seja bem-vindo, senhor Valério. Ele ficou assustado, imaginando que ela havia adivinhado o nome dele. A colaboradora, identificando-lhe o espanto, tratou logo de informar, evitando qualquer sentido sobrenatural. Recebi com antecedência sua ficha e sei que esta é a primeira vez que está em nossa casa. Em que podemos ajudar? Como o centro era bem organizado, a equipe de acolhimento fraterno, que periodicamente se reunia para planejamento e capacitação, já sabia pelo cronograma qual o capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo seria explanado naquela noite. Estudaram em conjunto na reunião preparatória antes do início das atividades e procuravam explorar seu conteúdo aplicando-lhe, delicada e de maneira pertinente durante cada conversa. A acolhida fora tão respeitosa, afetuosa, que despertou encanto em Valério. Narrou assim o seu drama, recebera as mais nobres orientações e impressionou-se com a última frase da colaboradora transformada em fraternidade. Frequentemente são as lutas mais tormentosas da vida que nos conduzem a Deus. Confiança. Ele recebeu orientações sobre o passe, seu mecanismo e efeito. Fora convidado para, antes, assistir às preleções evangélicas. O preletor, tarefeiro espírita responsável pela explicação do Evangelho, era bem preparado e praticamente dispensava amparo espiritual. Estudioso, valorizava o momento sagrado de explicar a boa nova de Jesus aos interessados ou sofredores. E porque sua responsabilidade compactuava com a dos bons espíritos, não se preocupava em fazer palestra com arroubos de oratória. Aquele era o momento de explanar, usar a lógica e a razão para salvar vidas que se debatiam num mar de lutas. Você vê, a gente sempre falava na casa espírita que o mais importante da assistência espiritual não era o passe, era a preleção evangélica. Né? E é por isso que a gente, assim que deu, começou a fazer o acolhimento de amor. Nada mais é do que uma preleção evangélica, mas diferente do que nas casas espíritas, existe a abertura para que o assistido participe da nossa conversa, né? Exponha dúvida, coloque o seu ponto de vista, troque experiências com todo mundo. A gente acha que dessa forma fica mais dinâmica a conversa, né? As pessoas, porque eu lembro quando eu fazia a preleção na casa espírita, que boa parte das pessoas que estavam ali dormiam durante a preleção. Então, essa postura e a pureza do seu propósito mantinham-no em perfeita sintonia com os responsáveis espirituais daquela tarefa, que já o conheciam, respeitavam, apoiavam e, por estarem ligados pela excelência do trabalho, conferiam-lhe a responsabilidade do momento, permitindo-se outras atividades, deixando-o aos cuidados apenas do seu anjo da guarda, ou espírito protetor, que externava alegria e satisfação por saber que seu tutelado, pela dignidade e esforço, merecia aquela deferência dos bons espíritos. Quem visse o nosso irmão com os olhos do corpo, nele não identificaria nada além de um homem dedicado, cuja palavra esclarecia com afeto e respeito. Para o início da atividade, observava-se a mesa formada por 3 colaboradores discretíssimos. Um deles levantou-se, fez breve e respeitosa saudação. Leu pequena, porém poderosa mensagem espiritual, objetivando preparar as mentes dos participantes. Fez prece singela e ao mesmo tempo afetuosa.
ligando-se de imediato à nossa tarefa, conduzindo os pensamentos dos presentes, permitindo à espiritualidade agir com mais eficácia. Quem pudesse observar, veria nesse momento uma vasta equipe de benfeitores espirituais, muito bem preparada, acolhendo ali mesmo durante a preleção os espíritos sofredores e obsessores que acompanham os encarnados. Veria ainda os parentes mortos, bondosos e equilibrados, autorizados pela organização espiritual da casa, ao lado dos seus queridos, ouvindo a preleção e inspirando-lhes interesse pelo tema e ânimo para viverem as instruções. Além de centenas de outros espíritos, enfermos ou combalidos, em tratamento de reequilíbrio, assistindo à exposição. Então, quando a gente fala, né, que quando a gente está fazendo um estudo, que nem nós estamos fazendo agora, um acolhimento de amor, existem um monte de espíritos estudando com a gente, é isso aqui. Essa é a prova, né? A gente não está sozinho. Não só espíritos que chegam para escutar o que a gente está conversando, como inclusive aqueles que têm obsessores, né? Vão se evangelizando, escutando a exposição que é feita. O assunto abordado fora do capítulo 5, o assunto abordado fora o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, itens 1 a 6. Não é coincidência, né? A explicação fora muito apropriada. Apresentou a tese espírita para a justiça das aflições, esclareceu que as causas atuais de nossas dores podem se dar por problemas criados numa mesma existência, sem que nada tenha com o passado. Muitos males são produzidos por nós mesmos numa mesma encarnação, por incúria, leviandade, imprevidência, mal proceder, vaidade, falta de cuidado com o corpo, orgulho e assim por diante, né? Demonstrou a partir da imortalidade da alma que os sofredores de hoje podem estar recebendo como instrumento educativo o retorno das próprias atitudes em vidas passadas. E ao suportarem com resignação, coragem e alegria cristãs, os indivíduos libertam-se e reabilitam-se ante as leis divinas. Traduzindo com isso o bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O conforto ficou por conta do fim do item 6. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem a sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então nós vamos parando por aqui. Na terça-feira, nós vamos começar o capítulo 14, Ação Espírita.